Essa revolução começou no momento que africanos pisaram na costa, e é muito importante entender isso, porque o que também aconteceu é que quando africanos foram trazidos para essa ilha, muitos guerreiros do Congo ou do Ghana, quando foram trazidos, eles escaparam imediatamente e criaram cidades quilombo. Essas cidades quilombo depois se tornaram os próprios centros da revolução, porque muitos deles nunca haviam sido escravizados. A grande maioria do açúcar que era consumido na Europa vinha daquela parte do mundo, vinha daquela ilha. O café que entrava na Europa vinha daquela colônia, que os espanhóis fundaram tomada pelos franceses. Se tornaria a colônia mais lucrativa das Américas, sem discussão, e dependendo do economista, a colônia mais lucrativa do mundo na época. Se tornou peça central no comércio de escravizados. Foi o que deu à França sua supremacia sobre os britânicos no século XVIII. É impossível exagerar sobre a importância da ilha no período do qual falamos. Ela produziu mais riqueza do que toda a América do Norte. Foi uma riqueza que nasceu quase toda do açúcar e em certos círculos era até visto como uma droga milagrosa. E aquilo ajudou a gerar quantias absurdas de riqueza na ilha de Hispaniola, o que foi um dos motivos de os franceses, principalmente com o apoio dos Estados Unidos, lutarem tão ferozmente para dominar aquela ilha. A expectativa de vida na Jamaica ou Haiti, por exemplo, era de 3 a 7 anos. Assim que chegava na ilha, trabalhavam até a morte, e esse período durava entre 3 e 7 anos. E o que contribuiu para haver esse tipo de tortura, como serem enterrados vivos, com a cabeça para fora, geralmente dentro de formigueiras, para que as formigas comessem o crânio primeiro, ou de crucificar mulheres grávidas e fazerem cortes profundos em suas barrigas para que os franceses pudessem apostar quem morreria primeiro, se era a mamãe ou se era o bebê, foi porque a população branca era muito pequena em comparação a outros lugares, e diante da população preta, essa paranoia era pior. Há 4 personagens principais na Revolução Haitiana. Em relação à liderança da Revolução, o primeiro foi Macandal. Ele é considerado o precursor lá em 1791, porque o Macandal ele foi um africano escravizado que trabalhava numa plantação. Diz, a lenda, que ele previu o que aconteceu em relação à Revolução Haitiana. Ele era um herbalista extraordinário e ensinou os africanos no Haiti como usar as ervas e a fauna e a ecologia em que eles estavam para envenenar a comida dos brancos. E ele teve muito sucesso. Então, ele foi para as colinas e ensinou o pessoal da cozinha como envenenar os seus senhores. Usaram a natureza como uma das maiores armas. Bafiote significa o preto colaborador. E o Macandal, ele sabia que ele precisava se livrar desses primeiros, antes dele envenenar os europeus, para que eles não sabotassem esse progresso preto. Com essas estratégias, eles conseguiram envenenar os franceses e foram as mulheres que os envenenaram enquanto preparavam a comida. Eles mataram mais de 6.000 franceses. Infelizmente, um bafiote o delatou para os franceses, que pegaram Macandal vivo e iriam queimá-lo. E assim, quando ele estava prestes a morrer, Macandal fez uma previsão bem estranha, sabe? E ele disse: "Eu voltarei como um mosquito." Quando os franceses invadiram a ilha, milhares deles foram mortos por malária, que é trazida por mosquitos, olha só que coincidência. E o fator mais incrível foi que a malária pulou os africanos, pois eles eram imunes a ela. Iniciaram por rebeliões nas fazendas, que, cumulando, foi o que estimulou a explosão de uma revolta generalizada, gigantesca, que tomou proporções gigantescas, contra os franceses em 1791. Em 92, o levante ele obteve sucesso, mas ainda estava em curso. A gente
não dá pra dizer tantos anos depois que foi um sucesso, porque eles sofrem as consequências até hoje. Depois que eles conseguiram a independência, a França barrou muitas iniciativas e contratos e trocas do país do Haiti com a Europa. Ele limitou ali essa possibilidade de expansão de economia externa do país do Haiti. Então, o capitalismo ficou com medo, as outras nações tiveram medo da força desse povo em querer buscar sua independência, em querer buscar sua liberdade, em lutar por aquilo que eles acreditavam e precisavam. Tem uma fala do Silvio Almeida, que também comenta sobre essa e demais revoluções atlânticas, que ele fala que os haitianos são o terror das nações brancas, porque foi um povo muito corajoso, foi um povo que mostrou garra e força e enfrentou a morte, lutou até a morte e preferia morrer do que continuar escravo. O lema deles era ser livre ou morrer, porque para eles, de fato, a escravidão era muito pior do que a morte. Então o Silvio Almeida fala assim que a revolução assombra ainda as hegemonias brancas no mundo. É claro que os franceses tentaram de inúmeras formas negociar e barrar os haitianos e trouxeram soldados da França para lutar contra os haitianos, mas os haitianos não se renderam. Eles convocaram uma Assembleia Legislativa, os franceses, que tinha o intuito de desacelerar esse processo de independência que os haitianos buscavam, a independência da ilha ali. E aí, essa Assembleia iria conceder direito de liberdade aos haitianos, o que assim, foi um choque para o mundo todo, mas mandou 6.000 soldados para tentar combater o levante e a revolta do povo negro. E aí os haitianos não se renderam, e aí em 1974 eles conseguiram que fosse estabelecida e declarada a abolição da escravidão nas colônias francesas, graças à pressão, graças ao fato deles terem aguentado tudo isso, pela pressão que eles botaram mesmo. Jean-Jacques, que foi um dos nomes ali da Revolução, assumiu o comando da Revolução daí, que o seu nome cresce, digamos assim, e restaurou a colônia. E ao derrotar, então, as tropas francesas em 1813, ele abriu espaço para a declaração da independência da ilha no início do ano seguinte, em 1804, que foi, então, quando se encerra, digamos assim, a Revolução Haitiana. E aí, conseguiu declarar o país, agora o país, declarou oficialmente o fim da escravidão. Mesmo o país possuindo potencial como grande produtor, ele foi submetido a várias sanções e artifícios bancários dados pela França, que exigiu uma série de reparações aos proprietários expropriados, que se reverteram em dívidas gigantescas. E aí, em contrapartida, o país europeu acabou reconhecendo a Revolução do Haiti, que passou a ser comandado por uma elite crioula, foi a primeira república negra do mundo, a partir dali. Isso acabou destruindo a economia e a infraestrutura local e fez com que, até hoje, o Haiti continue sendo um dos países mais pobres da América. Com a libertação do povo haitiano, o Brasil, as elites daqui ficaram morrendo de medo que os povos daqui, inspirados nos heróis de São Domingos, quisessem e buscassem e reivindicassem a mesma coisa. Como tem que ser um vídeo curto, infelizmente eu não vou poder me aprofundar mais, mas espero que já tenha servido de inspiração o que eu falei até aqui. Que a gente possa aprender muito com o povo haitiano, com a força que eles tiveram, com a coragem que eles têm. Que lá em 1790, 1800, permitiu a primeira revolução no mundo, tentando quebrar essas estruturas do racismo, que a gente continue lutando por essa quebra, porque ainda não acabou e parece que não tem chão pela frente pra gente lutar lado a lado. Então, vamos lá. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima, quem sabe.